Essa igreja começou no coração de Deus, né, da vontade do coração de Deus, para o coração da minha irmã, que veio morar em Macaé, e ela comprou uma casa na rua 67, e depois surgiu a oportunidade de comprar uma outra casa no início da rua. E ela botou o joelho no chão, ela e minha mãe, e oraram muito para que Deus desse essa casa, e elas prometeram para o Senhor que se essa casa, se eles conseguissem realmente comprar essa casa, eles iriam fazer ponto de pregação ali. Eu volto lá atrás, no tempo que eu era da Segunda Igreja Batista de Cachoeira do Itapemirim, e fui chamado por Deus para o ministério. E no seminário, Deus me deu uma visão, vamos dizer assim, um propósito. Ir para uma cidade e ali eu edificar, fundar novas igrejas, organizar novas igrejas. Eu achava que eu teria essa missão. Vim para Macaé, chegando aqui, vendo a movimentação na cidade, a chegada de mais e mais famílias para trabalhar nas empresas, etc., por causa da chegada da Petrobras, a igreja, o templo da Segunda Igreja, ficou insuficiente para agasalhar tanta gente. Então eu senti confirmada aquela chamada de Deus, aquele propósito de Deus. Faça igreja, organize igrejas. Daí nós começamos a fazer culto na casa da minha mãe, na sala da minha mãe. E a minha mãe tinha o hábito de convidar os vizinhos para o culto. Ela saía todas as tardes. E depois a sala foi ficando pequena e nós fomos para a garagem. Eu estava com um propósito de ficar olhando assim na cidade os bairros que surgiam, os loteamentos. Aconteceu que aqui o bairro do aeroporto estava explodindo, estava crescendo muito. Então a menina lá da igreja, chamada Deli, nós combinamos de abrir um trabalho na garagem da casa dela. E começou ali, e foi crescendo, crescendo, crescendo. A garagem foi ficando pequena também. E aí vimos a necessidade de alugar um espaço. E aí nós alugamos uma lojinha ao lado da Praça da Ampra, né? E essa lojinha também ficou pequena. E daí vinham mais irmãos, já vieram mais irmãos da Segunda Igreja também. Chegou o irmão um dia e falou que talvez fosse bom, já que estava crescendo a igreja, o bairro crescendo e muita gente procurando a igreja estava, o espaço já insuficiente, chegamos a alugar uma segunda sala e precisava de uma pessoa. Eu fiquei com isso na cabeça, mas quem? E comecei a orar, a pedir a Deus. Um dia, o pastor da Igreja Batista da Praia Campista, que era meu amigo, já faleceu inclusive, e disse: pastor, tem um rapaz lá na minha igreja que está fazendo assim, um trabalho junto com os adolescentes, com os jovens e tal, e ele tem ideal de ser pastor, ele é formado já. Até que um dia chegou na congregação um rapaz, claro, de bigode, de olhos azuis, acompanhado de uma moça muito bonita, uma moça morena, e com 3 crianças. E nós pensamos, será que são visitantes? Mas não eram visitantes. Era uma família que estava chegando para colaborar também com o trabalho, né, da missão ali. Eu falei: eu quero conhecê-lo então. Eu não conhecia porque eu não visitava as igrejas, né? E no meio da semana veio então o Daniel Cândido e eu o conheci. Fui surpreendido num final de tarde quando um diácono da Segunda Igreja Batista de Macaé levou um recado para mim, que era um convite do pastor Daniel de Almeida, que queria falar comigo. Eu fiquei surpreso porque eu não conhecia o pastor Daniel e não tinha a menor ideia de como ele poderia saber da minha existência. Eu ia embarcar no dia seguinte e aí eu disse para ele que quando eu retornasse do embarque eu procuraria, e assim eu fiz. Chegando lá no gabinete, depois que retornei, ele me contou o que ele pretendia e aí ele formalizou um convite para eu estar ajudando num trabalho no Parque Aeroporto. Eu não tinha a menor ideia de onde era esse lugar. E eu, então,
combinei com ele que eu faria uma visita no domingo à tarde, isso era uma quarta-feira, e no domingo à tarde eu vim até a casa da irmã Adelir, que era a líder do trabalho na época, e a gente conversou sobre o trabalho. Ela me mostrou o que estava acontecendo e qual era a forma de trabalho. E ele veio e começou, né? Chegou aqui e se dedicou e começou a trabalhar, começou a bombar o trabalho de tal forma que ele teve que se antecipar em comprar logo um lote aqui para construir o templo. E na época o grupo se reunia numa lojinha pequena e naquele mesmo domingo eu fui em casa, me arrumei e voltei com a minha família para mostrar o local onde possivelmente nós estaríamos trabalhando. E conversei com ele e tal, falei dos meus propósitos de ter igreja, abrir igreja, se ele tinha esse ideal de pastor. Não, eu quero pastorear, eu quero ser pastor mesmo. Assim eu fiquei alegre, né, com o convite, e vi uma boa perspectiva de trabalho missionário aqui, e começamos esse trabalho com toda a força no mês de janeiro de 97. Aí eu e Ruth, com as 3 crianças, viemos para cá no domingo, e tinha o culto de oração no sábado pela manhã. A gente sempre que podia estava presente. Depois começamos a fazer culto de oração na quarta-feira, e nós começamos a fazer um mutirão missionário todo domingo à tarde. Eu me reunia com as pessoas que já frequentavam a congregação e que já eram crentes, né? E a gente saía, cada domingo a gente ia numa rua, visitando casa por casa, e assim nós fizemos durante mais de 10 anos esse trabalho de visitação. Se tornou uma rotina. E depois nós alugamos a loja do irmão Moisés. Ali nós ficamos por bastante tempo, mas tínhamos culto de oração, tínhamos o culto infantil, tinha EBD. E era assim uma benção, os cultos eram muito animados. E era uma loja maior. Nós ficamos ali até o mês de setembro de 97. E daí houve a necessidade de comprar um terreno. Eles tiveram a visão, né? Deus colocou no coração da minha irmã e do pastor Daniel de Almeida e tal, para comprar um terreno aqui no Jardim Aeroporto, que era um bairro que estava começando, era um bairro que tinha muita lama, e a minha irmã veio ver esse terreno com mais algumas pessoas e tal. E me lembro quando eu vim aqui, nós viemos descendo ali daquele posto, descemos uma escadinha e viemos olhar aqui nesse local. Era o local mais apropriado. Aí foram ver o terreno para comprar, e o moço, o dono do terreno, falou que o terreno a princípio não era para vender, era da família. E a minha irmã, ele falou: mas o que é que vocês querem fazer ali? Ela: não, a gente pretende abrir uma igreja ali. Ele falou: mas ali não tem ninguém naquela rua. Ela falou: mas não tem problema, Deus mandou que a gente olhasse ali e comprasse ali. Aí ele falou: tá bom, depois vocês voltam. E daí, com o tempo, né, foi comprado esse terreno pela segunda igreja. E então foi comprado. E logo foi iniciada a construção que eu precisava. Muitas surpresas, e uma delas que eu não posso deixar de comentar foi quando o pastor Daniel informou que nós iríamos fazer o lançamento da pedra fundamental. Foi um domingo à tarde, foi um dia bastante interessante, porque eu, quando vi aquelas pessoas e aquele culto sendo realizado, e a gente ali colocando aqueles objetos, aquela Bíblia, e enfim, aquela cerimônia ali de lançamento da pedra fundamental, eu pensando comigo: o que vai ser isso aqui daqui a alguns anos, né? O que vai estar por cima dessa pedra fundamental? E vendo aquela Bíblia colocada ali, eu imaginei, de fato, eu preciso zelar para que isso aqui seja baseado na palavra, que a palavra de Deus seja a base desse trabalho. E naquela tarde, depois de encerrado o programa, eu fui para casa
pensando sobre essa responsabilidade, né, daquele dia em que nós lançamos a pedra fundamental e que ali se gerava uma grande expectativa do que seria, de como seria e por quanto tempo esse trabalho iria permanecer. E logo que o templo já estava coberto e já tinha a condição mínima para a gente mudar, a gente em setembro de 97 começamos a nos reunir nesse espaço. E foi construída então essa igreja nesse templo pequeno. Atrás foi construída uma varanda, né? Uma varanda toda de madeira. Nós fazíamos as nossas confraternizações ali. Um detalhe interessante em meio a isso tudo é que da igreja que eu saí, em Cachoeira do Itapemirim, a igreja foi organizada por divisão da primeira igreja. Houve briga lá e tal. Depois eu venho para a segunda igreja de Macaé, a igreja foi organizada também por divisão da primeira igreja. Eu pensei, meu Deus, eu não quero isso. E eu coloquei então no meu coração um desejo de organizar igrejas com festa. Em 98, o pastor Daniel, ele já vislumbrou a possibilidade de organização. Nós já éramos mais de 50 pessoas. Já haviam acontecido aí cerca de 20 batismos e chegaram várias pessoas já com uma certa maturidade. E começamos então um trabalho mais intenso, com mais líderes agora atuando, porque nesse tempo todo mundo fazia de tudo um pouco, ministério infantil, música, e é de surpreender que algumas pessoas que hoje cuidam de algum trabalho e que a gente nem imagina que, por exemplo, já foram dirigentes de louvor, já foram de funções que não dá para a gente imaginar que essa pessoa tenha sido uma época envolvido nessa atividade. E com isso, Daniel foi ordenado pastor, já estava trabalhando aqui, né? Em abril, eu fui ordenado ao Ministério Pastoral, já com perspectiva de assumir o ministério aqui no Jardim Aeroporto, e no dia 27 de junho de 98, então a igreja foi organizada, nós éramos um grupo de aproximadamente 67 pessoas. Cada igreja fundada era um culto de gratidão a Deus por aquele motivo. Aqui tem uma nova agência do Evangelho. E por aí foi. Não temos uma igreja organizada por briga, por divisão, por coisa parecida. A segunda igreja tem 11 igrejas filhas em Macaé. Jardim Aeroporto foi a quinta igreja a ser organizada e é a igreja que tem o pastor desde a sua inauguração, vamos dizer assim. Bom, nós estamos aqui desde 1998. Eu, Selena, Stephanie e Isaac, né, que já veio já no ventre, e nós chegamos no Jardim Aeroporto para ficar direto na igreja. E aí, chegando aqui, para mim foi uma surpresa muito grande, porque Macaé, na minha visão, é uma cidade grande, mas pegamos um dia de chuva, muita chuva, e quando eu cheguei aqui no bairro, muita lama. E eu fiquei imaginando, meu Deus, saiu de Vassouras, uma cidade limpinha, já tem o nome de Vassouras, quer dizer, de repente chega num monte de lama, e o pastor Daniel então foi me buscar na casa do meu sogro, lá na Pilação de Arroz, foi com um cadete branco, não me esqueço, e aquele bigode enorme que ele tinha um bigode enorme, um olho arregalado, e me trouxe para cá com as crianças, e aí foi onde começou tudo. Aí começou a igreja, né, e começou com muito pouco membros, né? Com a família da Adelir, né? Depois ela também veio para cá uns meses. Aí formou a igrejinha, sem energia, pegando bico de luz, não sei de onde, né? Aí aquilo fraquinho, muito mosquito. Então eu e o pastor Daniel, e eu trato ele mais Daniel, eu, mas o Daniel, nós fomos lá na lida, conseguir trazer luz para iluminar aqui o local e providenciar água para aqui. Não tinha rua aqui, nem nada, era só um trilho, né? Deus usou muitas pessoas, né, para que chegássemos até aqui.
Eu fico até emocionada lembrar quantas pessoas já passaram por aqui. Uma dessas pessoas foi a irmã Ana, mãe da irmã Jaiana, que era uma mulher guerreira. Outra pessoa também foi o irmão Almir Pires da Luz, um homem guerreiro, um grande exemplo para nós, né? Deixou um grande exemplo. Era líder dos cultos de oração. Almir era uma pessoa muito boa, muito para cima, muito bom humor. E ele, desde quando ele começou aqui nessa igreja, ele foi o fundador da igreja, um deles, né? E ele era muito feliz aqui. E ele fazia evangelismo, ele fazia culto. Ele tinha um momento de oração quase todos os dias, e ele que dirigia isso. E ele tinha um caderninho dele que ele anotava todos os pedidos, só riscava o pedido depois que ficou sabendo que aquela oração foi atendida. E uma das coisas que me marcou logo no início foi o falecimento do irmão Almir, alguém que eu admirava muito, né? A gente era parceiro, o fato de eu falar alto, fazer muita extravagância, ele gostava porque ele conseguia me entender e ouvir, ele tinha um problema de audição, isso me marcou muito. Mas Deus sabe de todas as coisas e a gente um dia vai se encontrar no céu. E depois dele, que ele não pôde continuar, porque Deus convidou ele, né, para ir morar com ele, e ficou o irmão Juraci no lugar dele, com esse culto de oração às 6h da manhã, só nas terças-feiras que eu acompanhava também junto com o irmão Juraci, irmão Arildo, e isso continua até hoje. E é uma grande bênção que nós temos aí na igreja, esse culto de oração. No Jardim Aeroporto não existiam muitas casas, eram poucos moradores na época, e a gente visitava esses moradores. Tanto que vários desses moradores na época se tornaram membros da igreja. Nós prosseguimos nesse trabalho, principalmente no Parque Aeroporto, que era onde moravam as pessoas, e assim vieram chegando, tanto novos crentes, como também pessoas de outras igrejas que começaram a se agregar nesse grupo, né, no Jardim Aeroporto, que era uma missão da Segunda Igreja Batista de Macaé. Eu andava muito por aqui, pelo Parque Aeroporto, aí eu encontrava várias irmãs que estavam frequentando a Igreja Batista do Jardim Aeroporto. Me convidaram para ir. Eu não tinha tempo naquela época, quer dizer, o tempo era muito precário, uns bancos horríveis. A gente sentava e a roupa ficava pegada nas arestas dos bancos. Éramos poucas pessoas e nós trabalhávamos no Ministério Infantil. Logo em seguida veio a Leila também para cá para nos ajudar. No aniversário de 2 anos recebi um convite do Almir, o irmão Almir, o esposo da Alva, para vir na igreja, né? Vamos lá na igreja para ver se você gosta de ir lá, porque nós éramos da igreja Rei dos Reis. Aí vim, gostei, adorei mesmo, as meninas gostaram, aí viemos no próximo domingo, no outro domingo, aí na segunda semana nós já começamos a trabalhar. Trabalhávamos na igreja, em todos os ministérios, porque na igreja os ministérios não eram formados ainda. Aí não tinha Ministério da Família, Ministério do Jovem, das Crianças, MCA, embaixador, não tinha. E nós trabalhávamos em todos os ministérios, cantando no louvor, trabalhando com as crianças, trabalhando na cantina, visitando jovens, adolescentes. Eu sempre fui exigente com as coisas da igreja, né? Também fui responsável pela cozinha por 2 anos. E o pastor gostou muito, porque eu era muito enérgica com respeito ao espaço da cozinha, né? Não dava chave para ninguém, era uma luta, né? Mas era zelo, né? Não era implicância, não, era zelo que eu tenho pela igreja. A igreja ela já começava já com alguns trabalhos bem consolidados. Nós tínhamos já um coral, nós já havíamos feito já um encontro de casais,
já tínhamos um ministério infantil já bem organizadinho, enfim, a gente já tinha uma série de coisas para o tamanho da igreja que já mostrava que esse trabalho, de fato, Deus ia continuar abençoando e como tem abençoado até hoje. Assim as coisas foram acontecendo, novos ministérios foram sendo criados. Como a Igreja Jardim Aeroporto se tornou uma referência no Parque Aeroporto, muitas outras pessoas começaram a chegar para cá, de outras igrejas também, da Igreja Batista, que tinham por perto. Aí começaram a frequentar a igreja então começou a ficar pequena. Quando a igreja cresceu, foi crescendo, 100, 200, 300 membros, nós já tínhamos dificuldade de ter lugar para acontecer as classes. Dentro da igreja acontecia 4 classes. No anexo 1, a gente tinha o Ministério Infantil, junto com jovens e adolescentes, e junior. A gente dividia as classes. Muitas das vezes a gente tinha que estudar todos juntos, porque o espaço era pequeno. A igreja foi crescendo, aí construímos o anexo ao lado, o segundo, com as salas para cada ministério ter a sua sala. Não tinha aquele prolongamento do tempo, era mais curto, tinha a casa do zelador atrás. Aí logo o pastor Daniel, que gosta muito de obra, começou a fazer esse movimento todo, comprar os terrenos do lado, tanto da direita como da esquerda. Houve uma resistência, o pessoal não queria vender aquela coisa toda, porque o bairro era novo, queria valorizar mais. Mas a igreja orando, orando, intercedendo a Deus, foi se abrindo as portas, e a igreja então começou a crescer, porque precisava crescer, aumentar o tempo, porque a membresia estava cada dia mais, chegando mais gente, crescendo, e precisava. E isso foi feito na base de mutirão, uma boa parte foi feita na base do mutirão, somente esse prédio que foi usado uma firma para fazer a fundação, a base dela lá, mas a maioria das obras, a lateral ficou um bom tempo, um espaço que tinha-se lá para poder usar, mas houve realmente uma necessidade de crescer. Já foi aumentado esse tempo umas 3 vezes. E mutirões, vários mutirões, a gente vinha fazer mutirão, o pastor Daniel pegava junto, uma vez fomos até tarde, passava da meia-noite a quase 1h da manhã, e já estávamos fazendo a parte nova, que era o púlpito ali, a parte do púlpito da igreja, e a gente ali furando, batendo, martelando, e de repente, rapaz, porque já era quase 1h da manhã, a vizinha juntou um monte de pedra, jogou no telhado. Que desgraça de igreja, para com o barulho que já passa de 1h da manhã. O pastor Daniel, da mesma hora, regalou o olho, meu irmão, junta as ferramentas, acaba com tudo, para com tudo. Paramos, rapamos fora. Bom, a galera rapou fora, eu fiquei e levei o raio no outro dia para explicar à vizinha que a gente estava no mutirão. E na continuação aí fomos também fazer algumas salas que precisava. E fizemos sala aí, eu ajudei em alguma parte, na parte de colocação de porta, parte elétrica, isso eu contribuí. Muito legal também foi quando a igreja partiu para poder dar uma arrumada nos bancos, nas mobílias da igreja. Aí foi feita uma campanha para poder construir os bancos. Renato na época morava aqui pertinho, era um marceneiro. Nós fomos lá para a carpintaria, a gente fazia o bruto lá e vinha montar esse banco na igreja. Então a gente montava aqui, lixava, e aí o pessoal se empolgou. Algumas famílias, por intermédio de campanha, compraram o banco, comprou o banco. E graças a Deus deu certo, a igreja ficou com uma bancada muito boa, madeira maciça, uma gelinha aí, um negócio espetacular, entendeu? E não é em qualquer lugar que você encontra uma bancada dessa. E foi muito bom naquela época participar disso. Deu um trabalho, porque custou a ser feito, entendeu? E colocava para dentro, colocava para fora, porque era para usar, e depois tirava para poder usar no culto, tirava para poder dar acabamento, e assim foi até terminar essa bancada toda, mas foi muito maneiro. Em resumo, nós começamos um trabalho de grupos de estudo bíblico, os núcleos de estudo bíblico. Nós iniciamos o trabalho de esportes com o Ministério Jesus ao Extremo, com a chegada do pastor Leonardo Alvarenga, o pastor Jorge,
que começou aqui o trabalho dos núcleos de estudo bíblico e que provocou um crescimento significativo na escola bíblica dominical. E assim nós fomos agregando atividades, enfim, a igreja ela já pôde organizar outras 6 igrejas. Nós já tivemos um número de batismos em média de 50 pessoas por ano. Iniciamos o trabalho que temos dado o nome de Missão com Fins, onde temos alcançado frentes missionárias em vários cantos do Brasil. Enfim, muita coisa que Deus tem nos permitido fazer, que tem sido uma bênção para a minha vida e não tenho dúvida alguma, bênção para a vida de muita gente. Existem situações que a gente vive que de fato marcam muita gente e marcou muito a minha história e a história dessa igreja. Houve uma situação, domingo pela manhã, logo no início, os primeiros meses de existência da igreja, uma pessoa estava aqui e pediu a palavra. E eu dei a palavra para essa pessoa e ele foi lá na frente e começou a falar que essa igreja aqui não ia crescer, que essa igreja era um grupo de ignorantes, de pessoas que não tinham perspectiva de crescimento intelectual, e falou um monte de coisa. E eu ouvi aquilo, eu fiquei numa tristeza muito grande e orava muito pelos nossos meninos e meninas. E o fato é que hoje nós temos aqui os nossos meninos, eles hoje são pessoas muito bem preparadas. Eu tenho muito orgulho da juventude dessa igreja, principalmente aqueles que estão aqui desde a infância. Nós temos aqui administradores, temos aqui advogados, temos aqui médicos, temos aqui enfermeiros, temos aqui contadores, pessoas das mais diversas formações, engenharia, e são esses meninos que hoje têm assumido a liderança da igreja. E eu tenho um exemplo muito claro agora, que quando fizemos a primeira reforma de estatuto da igreja, nós levamos mais de 2 anos para conseguir chegar numa redação apropriada. E a última reforma, a segunda reforma que nós fizemos, com os nossos meninos, advogados, administradores, engenheiros envolvidos nessa formatação, nós fizemos isso em pouco mais de 2 meses. E um trabalho muito bem feito, muito bem alinhado, muito bem ajustado. Isso é motivo de muita alegria para mim, porque Deus tem agido na vida de famílias aqui, e sem que a gente esteja levando as pessoas a pensarem em buscar prosperidade, mas a prosperidade tem feito parte da vida das famílias dessa igreja de forma natural. Isso de fato me alegra muito, me emociona bastante falar sobre isso, e eu me alegro muito por esses presentes, por esses mimos que Deus tem me concedido ao longo desses anos. O que mais marcou, na igreja, no início, que nós formamos o nosso ministério infantil e tivemos as crianças sendo batizadas. E isso marcou porque na época foi 12 crianças e foi um trabalho, que a gente lutou, ralou pra caramba para conseguir. E estávamos vendo os frutos, Crianças da Redondeza, crianças que vieram na primeira EBF que fizemos aqui, e logo depois, 2 meses depois, nós estávamos batizando aquelas crianças que participaram da EBF. Aquilo pra gente, pra mim, pra tia Ana, o pessoal que trabalhava no Ministério Infantil, foi a coisa mais maravilhosa do mundo. O primeiro batismo das crianças que estava rolado no Ministério Infantil. É bem interessante lembrar, que essas crianças, que tiveram com a gente desde o início do trabalho, hoje são os líderes da igreja, porque acompanhamos as crianças que foram crianças na época, passou pela fase da infância, depois vieram os juniores e foram crescendo adolescentes, e hoje são jovens, a maioria já casaram,
são pais de família e hoje eles são os líderes da igreja. Então isso assim para a gente é um motivo de muito orgulho e de ver a mão do Senhor realmente em tudo que tem acontecido. O que me marcou muito aqui, que até hoje eu sou muito feliz, é quando começou a raridade. Aí isso aqui para mim é ótimo, gosto demais. E agora com esse coralzinho da raridade, então melhorou mais ainda. E o que me empolga, o que me chama a atenção nessa igreja? É a visão que ela tem. Parece que foi uma transferência, Deus transferiu de mim para o coração do Daniel para a igreja, a visão de ampliar. Isso por quê? Porque a gente tomou a deliberação, a atitude, a disposição de deixar Deus trabalhar na vida da igreja, mas com saúde, com compromisso, com amizade, sem brigas, vamos dizer assim. Mas a igreja fez a diferença no bairro. Ela acabou transformando esse bairro, que era tão ruim, né? Ficou, na verdade, um bairro muito bom, porque a igreja começou a ter um movimento, e aí esse movimento fez com que a água se aproximasse, luz, né? Calçamento, e o negócio ficou bom, muito bom. Sempre que eu me lembro dessa igreja, sempre que eu venho aqui assistir a um culto, eu me sinto em casa, eu me sinto à vontade, por causa da visão ampliada da igreja. A igreja não olha para dentro, é uma igreja que olha para fora, é uma igreja que abraça as pessoas. Uma coisa é você rejeitar os erros da pessoa, mas outra coisa diferente é você rejeitar a pessoa errada. Então a igreja que tem essa capacidade de perdoar o erro da pessoa e abraçar essa pessoa, dando a ela uma nova oportunidade, é a igreja que Jesus Cristo quer. E essa é uma das características mais marcantes para mim na vida da Igreja Batista Jardim Aeroporto, que tem essa visão de ampliar, não somente aqui na cidade, mas também no Brasil, levando templos. Nós temos trabalhado muito em alguns bairros, em parceria com outras igrejas batistas aqui de Macaé. Graças a Deus nós temos um relacionamento muito bom com as outras igrejas batistas, pastores amigos nossos que nos apoiam e a gente também apoia esses pastores, essas igrejas. E nós temos ido, né, a muitos bairros, trabalhado em muitos bairros, trabalhado diversas áreas. E tudo isso, assim, são coisas que Deus tem dado para a gente como desafio missionário. E graças a Deus, né, que a igreja ela tem uma boa resposta com relação a isso. As pessoas são motivadas a participar, elas vão. E graças a Deus a gente tem visto muitas pessoas, né, saírem do mundo das drogas, da prostituição, porque a igreja é uma igreja relevante, é uma igreja viva, é uma igreja atuante e é uma igreja que tem levado a sério o ID de Jesus. Então eu louvo muito a Deus pela vida da nossa igreja, a Igreja Batista Jardim Aeroporto. E se o Senhor nos permitir, né, nós vamos ficar ainda alguns anos aqui. Isso é fruto de quê? Senão da dependência de Deus. A pessoa que tem alvo, ela sabe onde quer chegar. A pessoa que tem alvo, ela sabe que pode contar com a ajuda de Deus, porque Deus ajuda, Deus derruba as muralhas, tira as pedras do caminho e dá a gente a condição e a felicidade de ver aquele sonho concretizado. E o fato é que Deus tem nos honrado esse tempo todo e tudo tem sido muito rápido e foi a pedra fundamental, já se construiu o templo, alguns meses depois já estávamos reunindo dentro desse templo e logo em seguida a gente, menos de 4 anos depois, já tínhamos dobrado o tamanho do templo e começamos com 67 membros e de repente já estamos com quase 400 membros e já organizando uma outra igreja e assim as coisas foram acontecendo de uma forma acelerada e só a graça de Deus mesmo para segurar o coração e as emoções por tudo que vem acontecendo ao longo desses anos, né? Só a graça de Deus, eu sou muito grato a Deus por me permitir, como um dos temas que tivemos anual, eu faço parte de tudo isso que Deus tem realizado aqui nesse lugar e eu fico muito feliz por esse privilégio.